Fala pessoal, acabei de ver aqui uma notícia que está sendo ventilada na imprensa, que é a seguinte: Celso de Mello envia à PGR comunicação de crime contra Eduardo Bolsonaro. O ministro do STF, Celso de Mello, enviou à PGR comunicação de crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por possível incitação à subversão da ordem política ou social previsto na Lei de Segurança Nacional. Eu vou botar o vídeo para vocês verem aqui, para vocês terem noção e fazer vocês mesmos os seus julgamentos para ver se eu adotei algum tom ameaçador ou conclusivo. E vocês vão ver que, antes de tudo, eu falo que aquilo é a minha opinião. Mas antes de ver o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 53 da Constituição, que fala da imunidade parlamentar. Diz aqui o seguinte, artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é porque é instrumento do parlamentar o parlar, o falar, né? E essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado, porque não pode um deputado ficar com medo de falar, expressar a sua opinião. E isso daí é até ruim para o próprio eleitor, que acaba não conhecendo como é que aquele deputado pensa. Então, a cada 4 anos, ao contrário do ministro Celso de Mello, o eleitor vai ter a oportunidade de me tirar do jogo político. Mas vamos olhar o vídeo aí. E hoje esse inquérito tá aqui, entrando na casa do Alan, mas eu não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa. Eu não tenho nem dúvida que, se eles se sentirem confortáveis e nós tivermos uma posição colaborativa, né, Bia? Amanhã eles vão entrar na nossa casa, dando risada. Então, meus caros, essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas, falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa. Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetindo, né? Não foi de uma hora para outra que chegou a ditadura na Venezuela, começou aos poucos, né? Desarma o cidadão, arma a milícia deles, dissolve a Suprema Corte, bota a Suprema Corte toda bolivariana, indicada pelo Hugo Chávez, e assim por diante. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça, nós temos que pontuar, né, diagnosticar o problema, deixar a sociedade ciente do problema e depois a gente começar a tomar algumas atitudes, porque é inadmissível isso que o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello estão fazendo com a democracia brasileira. E eu tenho certeza que nem dentro do próprio STF há consenso com relação a isso. Pois é, pessoal, certamente qualquer pessoa consegue concluir que não existe nenhuma ameaça e nem sequer, né, uma intenção e um desejo meu de que venha a existir uma situação de instabilidade política. No vídeo eu deixo bem claro que o que eu quero evitar é que ocorra uma ditadura. Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela. E é para isso que eu estou atentando às pessoas, segundo o meu ponto de vista, segundo a minha opinião. Mas é preciso dizer que essa instabilidade política ela está sendo forçada pelos ministros Alexandre de Moraes e Celso de Mello, que insistem em a todo momento querer intervir no poder executivo e agora no poder legislativo, vindo para cima do meu mandato, desrespeitando o deputado mais votado da história do Brasil. Então a gente não pode simplesmente negar e virar e não enxergar, ignorar esses fatos, né? Pedem o telefone do presidente, falam que vão conduzir generais debaixo de vara, impedem a nomeação, por exemplo, do Ramagem, né, que não tem nada a ver com relação a qualquer princípio constitucional sendo violado. Enfim, a gente apenas quer ter paz para trabalhar e o que o povo precisa é das suas autoridades, tanto do STF quanto do Poder Executivo e Legislativo, focadas na resolução desses problemas da pandemia. A gente não pode dar margem para que, durante essa pandemia, venham aplicar qualquer tipo de medida contra o presidente da República de maneira arbitrária ou contra qualquer parlamentar que seja. Beleza?
Um abraço, fique com Deus. Fala pessoal, estou aqui para relembrar que em meio a mandados de busca e apreensão, inquéritos sem pé na cabeça e desmandos vindos principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, nós temos 2 paulistas inocentes que seguem presos, que é o Jurandir Alencar e o Antônio Bronzieri, que cometeram, entre aspas, o crime de ter ido protestar nas proximidades da residência do Alexandre de Moraes. Só para lembrar que o Brasil de 2020 está mais relembrando a Alemanha nazista dos anos 30, né? Isso aí não pode continuar, a gente tem que se revoltar, então passe essa mensagem adiante, porque nós temos que constranger, sim, no mínimo, é o que a gente pode fazer, as autoridades que estão cometendo mais este abuso. Um abraço, fiquem com Deus. Aqui na televisão que eu vou acabar com o Ministério da Educação, desempregando todos os professores do Brasil e merendeiras. Como é que esses caras têm uma mentalidade, uma capacidade de falar uma besteira desse tamanho, dizendo que tudo seria educação à distância? Mentira deslavada, cara de pau desses petistas. A outra mentira também, que eles sempre botam, assessor de Bolsonaro, né? Vai cobrar mensalidade de alunos, né, de universidades públicas. Onde está isso no plano de governo? Onde eu falei isso? Mais ainda, espalham por aí que eu vou proibir videogames. Pô, baseado na onde, meu Deus do céu? Tentando aí jogar a garotada contra mim. Que eu vou fazer com que a padroeira do Brasil deixe de ser Nossa Senhora Aparecida. Isso é contigo, velho, tá certo? O meu sogro é o Paulo Negão, aqui do meu lado aqui, é conhecido no Exército Brasileiro carinhosamente chamado de Hélio Negão. Não existe isso. Eu vou fazer com que a fé dos católicos seja abalada por uma medida dessa natureza. E no parlamento, quem votaria favorável a isso? É só mentira. Eles não falam nada do que fizeram no passado. Até porque se falar, né, é só corrupção, desmando, é kit gay, aquela história toda aqui. Nem vou tocar no assunto, né? Vou acabar com o Bolsa Família, vou acabar com o 13º. Sem mentir, eles não existem. Uma nova agora, até que o João Mourão, né? E foi acusado pelo cantor Geraldo Azevedo de tê-lo torturado. Só que o Mourão, nessa época, tinha 16 anos de idade. Bem, o Geraldo Azevedo depois pediu desculpas, se equivocou, mas o Haddad falou claramente isso em programas de televisão, inclusive. Mesmo o jornalista dizendo que aquilo havia sido desmentido, ele falava que não, isso é verdade. Uma menina aí que falou que 4 simpatizantes ou 5 simpatizantes de Bolsonaro, com uma arma branca, fez uma suástica no seu corpo. Obrigada, povo de Brasília, povo do Brasil inteiro que se encontra nessa praça, que é a Praça dos Três Poderes. Só que o titular de todo o poder é o povo. É o povo que tem que estar na praça, minha gente. E nós temos hoje uma pauta muito importante, que é isso aqui, ó. Nós estamos vivendo um dos momentos mais obscuros da nossa história. Tenho certeza disso. Para vocês terem uma ideia, essa aqui que vos fala agora está sendo investigada como possível criminosa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, gente, falar o que a gente pensa, falar na defesa do nosso presidente, falar pelas nossas pautas conservadoras, criticar quem não respeita a vontade do povo, está virando crime. E o pior, talvez a partir da próxima semana, isso se torne até proibido. Você não vai nem ter a chance de cometer o crime. Eles vão nos calar antes. Nós temos aí esse projeto de lei do senador Alessandro Vieira, projeto 2630. Estamos em campanha contra esse projeto e eu gostaria que todos vocês, quem ainda não fez, entrassem na página do Senado. Cuidado com a pegadinha quando você entra, que já induz você
você a votar no sim, cuidado com a pegadinha. Então, gente, votem não, mas não basta votar não. Vocês têm que pressionar os senadores e têm que pressionar os deputados, porque o Rodrigo Maia já disse que esse projeto virá sim para a Câmara e tramitará na Câmara. Um projeto que não interessa ao povo brasileiro, um projeto que só interessa a quem quer nos calar. Então, gente, é muito importante que a gente permaneça muito ativo nesse momento. Não adianta só reclamar. Essa semana, para vocês terem uma ideia, além de eu ter feito um discurso na semana passada muito contundente, forte, dentro do plenário, eu também protocolei um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. E eu também protocolei da PGR junto com outros deputados. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Felipe Barros, Carla Zambelli, Aline Sleuter e outros deputados, nós protocolamos uma representação por crime de abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes. E a gente espera que o Aras, o nosso Procurador-Geral da República, toque essa representação, porque os crimes, o abuso de autoridade está mais do que claro. Para vocês terem uma ideia, a gente nem sabe do que a gente é acusado. Para vocês terem uma ideia, os advogados não têm acesso aos autos do inquérito. Nunca, assim, eu acho que desde a história do livro O Processo de Franz Kafka, que a gente não vê algo tão arbitrário, tão flagrantemente violador, inclusive do princípio mais básico do devido processo legal. Então, gente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas eu peço a vocês o seguinte: não se acovardem, porque uma pessoa sai na rua, é presa, um outro responde um processo, isso pode ir intimidando o povo. Não pode intimidar, gente. Não pode intimidar. Eu sou apenas uma representante do povo, só isso. Vocês que me colocaram lá dentro do Congresso. E eu tenho a obrigação de representar vocês. Se eu me acovardar, eu não mereço o voto de vocês. Mas eu dependo da coragem de vocês também. Porque uma corajosa sozinha não passa de uma louca. É esse o discurso. A deputada louca que tá lá falando, não, mas se eu represento o povo, vai chamar o povo inteiro de louco, então? Eu sou louco! Louco não! Vamos fazer o seguinte: nós somos loucos pela liberdade. Nós somos loucos pela democracia. Nós somos loucos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim como a praça é livre, ninguém pode chegar aqui e nos calar. A internet é a nossa praça virtual. Eles não podem calar a nossa praça virtual. É isso que eles querem fazer. Eles usam palavras bonitas. Eles falam que é a lei da liberdade, é a lei da transparência. Gente, é a lei do comunismo. Quando eles falam liberdade, leia-se controle. Eles querem controlar as nossas palavras e querem fazer a gente se sentir mal, culpados por nós buscarmos a liberdade. Eu digo o seguinte: a humanidade não chegou até aqui, não conquistou a liberdade de forma fácil. Não é uma coisa inerente. A gente teve que lutar muito pela liberdade. E esses carrascos da liberdade querem nos calar e querem nos enjaular, querem nos processar. Então, pessoal, é pela liberdade ou não é? É pela democracia ou não é? É pelas nossas famílias ou não é? Pela nossa pátria amada ou não é? E é pelo nosso presidente Bolsonaro ou não é? Parabéns, povo do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Bia.